E aí, nesse cenário, eu imagino, Fabiano, se você puder nos trazer aqui a sua visão, considerando que hoje a gente tem mais de 1.000 condições de saúde a serem consideradas, como que podemos esperar que a atenção primária à saúde seja realmente eficaz no tratamento das condições crônicas não transmissíveis? Ok, Flávio, boa tarde, obrigado, Marcel Marques, pelo convite. Eu vou compartilhar minha tela rapidamente aqui para conseguir cumprir o tempo, né, dos 10 minutos, mas eu achei que ficaria melhor se eu tivesse aqui uma ajuda visual, sabe? E é isso que eu vou fazer aqui. Imagino que vocês vão subir com essa... Imagino que vocês já estejam vendo minha tela, preciso subir isso aqui. Bom, primeira coisa que eu queria, pessoal, era... Um minuto, essa barra está me atrapalhando. Primeira coisa que eu queria é dizer algo que pode parecer bem óbvio, né? Mas que eu acho que é importante que a gente discuta. De quem nós estamos falando quando a gente fala de quem está atendendo na atenção primária. Que a gente tem esse costume de pensar que quem está na atenção primária é o especialista da atenção primária, né? O especialista da integralidade, que a gente fala, que é o médico de família e comunidade. E muitas vezes não é esse profissional que está lá, o profissional sem formação, e o modelo atual no Brasil não exige mesmo que tenhamos esse profissional. Aliás, não podemos exigir, porque não temos esse profissional ainda, médico de família e comunidade, em número suficiente para ocupar esses espaços, né? Dito isso, estou falando de uma especialidade médica, então, que faz esse cuidado integral em todas as etapas, em todas as fases da vida, né? Que tem um corpo de conhecimentos estabelecido, e quem tiver interesse aí de acessar depois o QR Code, esse é o artigo da ONC Europa, traduzido para o português, que mostra quais são as competências do médico de família e comunidade, né? Então, uma série de competências que estabelece esse melhor cuidado. Ainda antes de entrar na resposta à sua pergunta, um pouco como é o raciocínio dentro da atenção, principalmente quando a gente é um profissional bem informado nesse local, e acho que é importante que a gente, como que se dá esse raciocínio, para a gente perceber como que as coisas acontecem, né? De um modo geral, outros especialistas focam na doença, e isso não é nada ruim, não. Porque o especialista focal, o cardiologista, o endócrino, precisa mesmo de um foco na doença como uma forma de fazer o reconhecimento dele, enquanto nós, médicos de família, focamos totalmente na pessoa. Temos a continuidade mais sustentada, nós atendemos as pessoas ao longo do tempo e não apenas em episódios. Isso favorece o controle de condições crônicas não transmissíveis, podermos estar acompanhando a gente muitas vezes numa fase pré-estabelecida da doença, né? Fazemos diagnóstico de um modo geral, geração de hipótese e teste, né? Enquanto outros especialistas fazem com padrão de reconhecimento. Temos uma classificação diagnóstica muito pouco específica. Se você pegar um dia do meu atendimento, eu sou médico, né? Eu estou nesse momento presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, mas sou um médico de uma equipe de saúde da família já há 20 anos. E se você pegar um dia meu de atendimento, certamente o número de CIDs serão, né, de códigos de doença serão muito diversos, sem contar aqueles pacientes que ao final da consulta eu certamente teria uma enorme dificuldade de atribuir um CID a ele, porque às vezes não foi por uma questão de doença que ele foi curar. E talvez o mais importante numa discussão como essa hoje é a última coisa, que é a história natural. Nós atendemos problemas no início, pouco definidos, né? E esse é um bom momento para que possa fazer um atendimento integral de condições crônicas não transmissíveis. Nós atendemos o adolescente obeso com dificuldade de fazer atividade física, que poderá se tornar um adulto hipertenso e diabético dali a 5 anos, 10 anos, 15 anos. E ver essas pessoas nesse momento em problemas pouco definidos nos contribui muito para que a gente possa fazer algum tipo de enfrentamento dessa questão. Bom, agora respondendo mesmo a pergunta, né?
porque eu acho que essa é uma frase bastante comum, quem já trabalhou em saúde pública, quem já esteve em alguma unidade de saúde da família, sempre escuta essa coisa, é demais, não tem jeito, e o próprio título que vocês sugerem para minha participação no painel diz disso, né? Com mais de 1.000 condições, como que vai ter jeito? Não é? É muito paciente, é muita doença, como é que a gente vai dar conta disso? E aí eu queria, nessa segunda metade da minha fala, tentar propor um raciocínio para vocês. De que temos uma população, né? Temos um espaço para atender, um território para atender. E nesse território, realmente, existem muitas patologias. Está lá, tem hipertenso, tem diabético, tem hipertenso e diabético, e ao mesmo tempo tem alguém com queixa aguda, com crise de asma, tem alguém fazendo um quadro de infecção urinária, tem um paciente ansioso de saúde mental, e eu tenho que fazer pré-natal, eu tenho que fazer puericultura. E, por vezes, existe essa angústia de dizer, nossa, é muito. Além disso, tem os formatos de atendimento, como essas pessoas chegam até nós, né? Tem lá o que se chama de acolhimento, tem o atendimento do crônico, atendimento de crise, tem você entrando no centro de saúde, a pessoa abordando na porta, funcionário que pede para você atender alguém, gente que marca via WhatsApp, tem gente que marca via e-mail, tem gente que só marca pessoalmente. De qualquer forma, isso gera uma impressão de um cenário em que não dá tempo, né? E muitas vezes essa é a queixa. Eu tenho tempo para cuidar dos meus pacientes crônicos, porque eu preciso dar conta de demandas agudas, eu preciso dar conta de tudo que aparece. E aí o raciocínio que eu queria fazer com vocês é que são pessoas da sua área de abrangência. Não importa se hipertenso, diabetes, com dor de garganta ou precisando fazer um preventivo, são as pessoas da sua área de abrangência. Logo, a gente tem que dar conta. Mas agora eu vou falar um pouco de algumas dificuldades e como que a gente pode pensar as dificuldades. Mas nós precisamos resolver as dificuldades, resolver os entraves, sem deixar se perder o principal, que é a responsabilidade sanitária sobre as pessoas que estão no nosso território. Isso não pode ser perdido. Um ponto que precisa ser enfrentado, que de certa forma tem sido enfrentado recentemente na Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério, é o número de pessoas por equipe. Sem dúvida, precisamos revisar. Passamos por um período anterior das SAPs em que cadastro era o importante e passamos nossas equipes, aumentamos 4.500 o número de pessoas na equipe e realmente aí não dá. Essa matemática toda que eu mostrei não vai dar certo para as equipes grandes. Então, precisamos diminuir o número de equipes. Precisamos ter médicos melhor formados para dar conta desse processo. Para dar conta, por exemplo, do fato de que quando eu atendo uma senhora de 45 anos de idade que me procurou porque foi fazer a unha e arrancar um bicho lá da unha dela e ela está com dor no dedo, eu minimamente preciso medir a pressão, saber se é hipertensa, saber se tem história de diabetes, fazer os exames necessários, abordar a possibilidade de doenças crônicas não transmissíveis, além de minimamente perguntar se ela está com o exame preventivo de Nicolau em dia e agendar ou até mesmo fazer esse exame no mesmo dia, se ele for possível. Então, esse olhar, ele é necessário. E para ter esse olhar, a gente precisa ter médicos bem informados que deem conta de fazer esse processo e deem conta de entender que o processo de atendimento do agudo também é uma oportunidade de se cuidar do crônico. Eu já tive a oportunidade, um tempo atrás, de apresentar uma experiência de Belo Horizonte no fórum, na época da pandemia, porque Belo Horizonte, ao se deparar com o fato de que tínhamos abandonado completamente o atendimento a crônico por conta, não só do atendimento à pandemia, mas muito também por conta das orientações de ficar em casa, o medo que tínhamos que os nossos pacientes crônicos fossem em idade de saúde se contaminassem. Na época, a gente criou um projeto que previa um acompanhamento via planilha eletrônica, contato via telesaúde, garantindo um melhor horário para que aquele paciente procurasse o atendimento no centro de saúde. Mas o que mais me chamou a atenção naquela época foi a diversidade da forma de entender o paciente crônico. Na época eu estava na gestão, quando a gente mandou a planilha para os centros de saúde, eu recebi algumas respostas. Teve pessoas que falaram assim, não, nós já temos a nossa planilha, nós já controlamos, que bom que você mandou a sua, que a gente vai comparar aqui e ver se está tudo certo.
Mas também recebemos pessoas que, sim, nossa, não tinha noção disso, mas que bom que você mandou, eu vou tomar conta disso fora. E tínhamos equipes que simplesmente falavam, mas eu preciso cuidar do crônico desse jeito? Então, essa diversidade na forma de pensar é um outro problema que precisa ser atacado. A gente só vai resolver isso com uma formação adequada dos médicos, voltado para o controle das doenças crônicas, entendendo que quando se faz isso, a gente consegue avançar. Por fim, eu estou falando do meu espaço, que é o espaço de um médico de família e comunidade, mas a gente não pode deixar de falar da importância enorme do restante da equipe nesse controle. Então, a minha experiência hoje como médico de uma equipe de saúde da família em Belo Horizonte é de que meus pacientes de baixo risco cardiovascular, hipertensos, por exemplo, me veem uma vez por ano, mas em outro momento do ano eles veem o enfermeiro da minha equipe que ajuda nesse controle, e o fato de atendermos juntos, termos consultas juntas, pelo menos ter um suporte para que o enfermeiro faça suas consultas e consiga o melhor controle, isso favorece bastante. Acho que, por vezes, na atenção primária, a gente faz muito retrabalho. O enfermeiro faz algo, depois eu faço de novo a mesma coisa. É uma perda de tempo, a gente poderia estar otimizando isso e atendendo mais pessoas. Consegui o desafio de falar em 10 minutos, é isso. Excelente, doutor Fabiano, muito obrigada. Eu apreciei bastante essa sua visão de que é difícil, mas que por trás são pessoas, né? E que a gente deve enfrentar os desafios da melhor forma possível, né? E ali a gente vê claramente que quando se coloca o paciente no centro das decisões, e você te obriga a olhar todo o cenário, e aí você tem que considerar a infraestrutura, você tem que considerar a capacitação dos profissionais para você otimizar aquele serviço. Muito obrigada, parabéns.